Glória, glória, glória a Deus. Quero saudar os nossos amados e queridos irmãos e irmãs com a santa e gloriosa paz do Senhor, amados. Tudo bem com vocês? Mais um propósito, né, que nós iremos dar início hoje. Estou muito feliz por você estar participando aí conosco. Louvado seja Deus. Uma consagração coletiva, né? Isso agrada muito o coração de Deus. Quando pessoas se unem num só propósito, né? Principalmente quando isso aponta para Cristo, para Deus, né? Então, as ações de Deus é bidirecional. A gente faz daqui desse tempo cronológico para o tempo kairos, né? Ou seja, a gente glorifica a Deus da terra ao céu, como Mateus 18 diz, tudo que concordar na terra será ligado no céu. Então a gente agrada a Deus e no automático Deus intervém em favor das nossas vidas, né? Então quero parabenizar todos vocês aí, os valentes, né? Os guerreiros e as guerreiras que estão inicializando juntamente aí conosco esse propósito. Serão 7 dias, querido. É isso mesmo. Vamos dar abertura agora, meia-noite. Vamos cessar comida, perfeito? Vamos tomar somente água. Se você de repente toma algum medicamento, você vai tomar o seu medicamento, vai tomar água normalmente, amém? Porém, alimento nós vamos cortar agora, meia-noite até as 15 horas da tarde, às 3 horas da tarde, perfeito? Às 15 horas da tarde eu vou retornar através da plataforma aqui e nós vamos fazer a oração de entrega juntos, amém? Pastor, estou começando agora, gostaria de saber se eu posso de repente fazer até meio-dia. Pode sim, querido, pode sim. Você pode estar depois, né, das 3 horas ali, tá efetuando ali a oração também juntamente conosco de entrega, né? Então você pode fazer a sua oração particular, né? E após as 15 horas, você tiver um tempo ali, você ouça a oração de entrega e entrem também na mesma concordância, tá bom? Cuidados, devem ter cuidado com o quê? Vigilância. Fuja de briga, confusão, fuja de contenda, de mentira, de tudo que não agrada a Deus, né? A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resistir ao adversário e ele vai fugir. Temos que criar resistência com uma vida de sujeição aí no centro da vontade de Deus. Maravilha? Temos que ter uma mente alinhada, sincronizada com a mente de Deus. Temos que estar com a mente harmônica à vontade de Deus. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são maiores e mais altos do que o nosso. Então, a nossa mente humana, veja só, é um campo de batalha. E ela mente. A Bíblia diz que Deus esquadrinha a mente e o coração do homem, em Jeremias 17, salvo engano. Então, no automático, os nossos pensamentos, eles são enganosos. Os pensamentos do homem são enganosos. Por isso que ele diz, não vos conformeis com este mundo. Tenhas uma mente renovada em Cristo Jesus. Romanos 12. Paulo nos cita isso, para a gente ter uma mente o quê? Os pensamentos de quem? De Deus. Porque eles são maiores e mais altos do que o nosso. Amém? Tirem tempo para fazer a leitura bíblica diariamente, tá? Não só durante o propósito, mas isso se estende e por dias, né? Para o futuro aí a seguir. Maravilha? Ore, tá trabalhando, tá em ambiente que tem pessoas, ore aqui, ó, em pensamento. Deus escuta a sua oração. Faça a entrega ali em pensamento aqui, ó, falando com Deus. Deus ele vai contemplar a sua oração. Maravilha? Então é isso. Vamos tomar cuidado com tudo isso aí, perfeito? Às vezes as pessoas vão dizer, pastor, por que eu devo me consagrar? Primeiro, para o seu bem próprio. É para você mesmo. É você que vai ter experiência com Deus. É você que vai ter comunhão com Deus. E para ter acesso às coisas espirituais, eu tenho que deixar de ser uma pessoa carnal. Eu tenho que buscar a separação. A conversão é mudança de rota, mudança de direção. Quando eu mudo a direção, já não alimento mais os desejos da carne, começo a me abster daquilo que até é lícito, mas como o próprio Deus diz, nem tudo convém.
Até a gula, né? As pessoas que comem demais, elas pecam e acham que é normal. Então Satanás põe na mente das pessoas hoje que deve comer, deve dormir bastante e entra em nível de distração. O cristão não, ele tem que viver uma vida de vigilância, na torre de vigilância. É o que? Oração, jejum, busca nas madrugadas, né? Tem ali a oportunidade, sobe aos montes para orar, para buscar a presença do Senhor. Vai ativar o que? A sensibilidade. Vai viver uma vida de submissão constante, ouvindo a voz do Senhor, de Deus, trazendo a restauração daquilo que foi perdido lá atrás. Adão, ele corrompeu esse acesso. A Bíblia diz que eles ouviam a voz de Deus. O homem agora já não ouve mais a voz de Deus. Precisa correr atrás de profeta. Precisa correr atrás de outras pessoas para ouvir Deus falar através da pessoa. Por quê? Porque ela não quer se submeter à vontade de Deus. Não quer se consagrar, não quer se abster, não quer jejuar. E tem muitas pessoas que as orações acabam não subindo. E não sobe por quê, pastor? Por falta de santificação. Às vezes no estado de inconsciência a pessoa peca, ela erra, ela desagrada. Por quê? Não vive dentro da ordenância, do enquadramento bíblico daquilo que Deus ele quer e deseja. Então quando Deus olha para você e vê que dentro de você, você cobiça conhecer a Ele, você quer a todo instante, a todo momento estar alinhado com os pensamentos dele. Quais são os pensamentos de Deus? Quais são os? O pensamento bíblico. Ou seja, você vai tirar aqueles pensamentos, aquela mentalidade humana, despir do seu velho homem e permitir que o Espírito Santo agora venha e instrua você com embasamento bíblico a caminhar sobre essa terra. Então agora, tudo que vier pela frente, quem garante por você? É o próprio Deus. O próprio Deus, ele se encarrega por você. Agora, quando você assume uma mentalidade humana, quando você assume os riscos, né, mediante o seu pensamento, toma as suas decisões, então também você não vai estar livre das consequências. E tem muitas pessoas que questionam, cadê Deus? Onde está Deus? Mas quem tomou as decisões sem buscar uma direção de Deus? Então hoje nós vamos ver muito isso. As pessoas vivem sem direção, né? As pessoas entram dentro da igreja, eu vim aqui buscar pelo meu filho, tá, mas tá errado. Primeiro você busca para você. Primeiro você cria alicerce na tua vida. Você criou alicerce na tua vida. Você criou estrutura, força. Você buscou uma vida de separação, de santificação. Ali agora você começa a carregar a autoridade. E na medida que você carrega a autoridade, a sua oração ela é potencializada. Então a sua oração não vai ficar impedida, retida. A sua oração vai subir. A Bíblia diz, a própria Bíblia diz que é incrível que os filhos das trevas são mais organizados do que os filhos da luz. Pode isso lá em, salvo engano, Provérbios capítulo 18, capítulo 8 ou 18, uma coisa assim. Então Satanás ele tem o que? Se aprimorado. A Bíblia vai dizer que existe, né, lá em Efésios 6,12, existe uma luta que não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, hostes malignas da maldade, que residem aonde? Nos lugares celestiais. Então os principados, as potestades, eles são governantes. Eles governam regiões, territórios, lugares. E as pessoas elas estão hoje tão distraída que não consegue enxergar a influência que está demarcando territórios. Não consegue enxergar as influências que estão ali tirando os princípios daquilo que Deus instituiu. Então hoje o ser humano ele já não é mais, digamos assim, grande parte, tá? Grande parte, não vou condenar ninguém que eu não tenho esse poder. Mas grande massa das pessoas, elas não têm a sensibilidade de poder compreender, entender o que Deus deseja, o que Deus quer. As pessoas estão perdidas, né? Chega, sabe, é até atônito, sabe, assustador você ver essas coisas, porque você vai falar, na grande maioria das vezes, as pessoas não vão conseguir trazer a interpretação, ou seja, não vão conseguir enxergar aquilo que você passa.
as escamas, os comichões, eles começam a alojar na mente, nos olhos das pessoas, que elas não conseguem ouvir e nem tomar uma atitude como ponto de partida, né? Então a Bíblia mesmo já fala que existe principados que estão na Bíblia. Por exemplo, Beelzebul está na Bíblia, está na palavra de Deus. Astarote está na palavra do Senhor, são principados, tá? Asmodeu, Leviatã. Então todos esses demônios estão nas zonas celestiais, estão soltos, estão aí, ó, atacando a mente de pessoas, está atacando igrejas, entende? Pessoas hoje, elas estão se tornando vítimas de Satanás. Igrejas vítimas de Satanás. Famílias vítimas. Mas por quê? Porque está havendo negligência. Hoje não se fala mais de santificação. Não se fala mais não prega mais sobre o inferno, né? Não, tem que falar só de Jesus, irmão. Tem que falar que o inferno existe. As pessoas, a Bíblia vai dizer que os demônios tremem e estremecem. Eles tremem e estremecem com o nome de Deus. O homem hoje não tem mais temor. O homem hoje não está mais nem aí com as coisas de Deus, sabe? Está levando de qualquer jeito. A gente sabe que, para ficar uma interpretação mais clara, para você que de repente está chegando agora, olha só. Existem três céus, preste bem atenção. Esse céu que você vê as estrelas, a gente chama de primeiro céu. Vou dizer novamente, esse céu que você vê as estrelas se chama o primeiro céu. Existe o segundo céu que você não vê. É onde, né, a ciência chama de espaço sideral. A Bíblia chama de zona celestial. Paulo diz, as lutas não são contra carne e sangue, mas são contra principados, hostes malignas da maldade, que residem na zona celestial. Então o segundo céu, acima do primeiro céu, tem o segundo céu, onde a gente chama, aí a ciência chama de espaço sideral. E existe o terceiro céu, que está acima do segundo. Então são três camadas: primeiro, segundo e terceiro. O primeiro é o que você vê, o segundo você não vê na carne, e o terceiro também você não vê na carne. Por que não vê na carne? Paulo, ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 12, ele diz, não sei se foi no corpo ou fora do corpo, mas ele diz que ele foi arrebatado ao terceiro céu, olha só, e lá ele viu coisas inefáveis. Se Paulo, ele pôde ter esse acesso às coisas espirituais, você, nós, podemos também. Deus, ele dá isso para quem? Para quem tem vida separada, para quem renuncia, para quem busca. A Bíblia chama de verdadeiros adoradores que busquem espírito em verdade. É onde o ser humano, ele tem um acesso ao tempo kairos, que é a dimensão espiritual. A dimensão espiritual é chamada de tempo kairos, é um tempo infinito. O tempo do nosso aqui na Terra é um tempo cronológico, tempo de nascer, tempo de morrer. É um tempo que tudo que começa acaba. A nossa alma, ela faz parte do tempo kairos, ou seja, o nosso corpo faz parte do tempo cronológico. O homem morre. A Bíblia diz que o corpo, né, ele volta para o pó, volta para a terra, que é o teu lugar de origem. Mas e a alma que sai do corpo? Ela vai para uma dimensão agora kairos, uma dimensão infinita. Ou seja, a alma da pessoa, ela vai para um tempo de colheita. A Bíblia diz que todos serão julgados mediante as suas escolhas e as suas ações como ponto de partida. Então você, não adianta ter
não adianta você ter um coração bom. Você tem que ter um coração voltado à vontade e aos princípios de Deus, e não aquilo que você acha. Você está entendendo? Então, se Paulo ele foi arrebatado até esse terceiro céu e ele pôde contemplar essas coisas, será que você também não pode? Lembra de Daniel? Daniel estava orando ali há 21 dias. Daniel estava no primeiro céu. Veja só. Tem o segundo céu, onde tem o trânsito de demônios. E o terceiro céu. No terceiro céu, Deus manda o anjo Gabriel descer. Só que quando chega no segundo céu, ele é impedido por um principado, que é o príncipe da Pérsia. Príncipe da Pérsia. Então, Gabriel, mensageiro, ele começou a entrar ali em luta e travou. Daniel continuou a persistir na oração, na santificação. O que aconteceu? Deus enviou agora o principado. Veja só, Miguel. Miguel é um príncipe, é um principado. Ele desce agora para lidar com o que? Uma guerra travada entre principados. Então ele vai lá, derrota o príncipe da Pérsia, e aí o anjo Gabriel desce e entrega a mensagem. Mas Daniel, ele persistiu. O diabo tentou parar a oração de quem? A resposta da oração de quem? De Daniel. Então tem oração de crente que não sobe, não tem resposta. Aí uma pessoa que serve a Deus de verdade ora e acontece. Por que será? Então existem níveis de hierarquia, onde o homem ele tem que buscar se abster de si mesmo, se santificar, para que Deus possa atender as orações, né? Para que você possa vivenciar uma intervenção por parte de Deus. Tem família sendo destruída porque os pais estão aí negligenciando, queridos. E é o que você não deve fazer, é o que nós não devemos fazer, né? Então, vou deixar claro novamente. Primeiro céu, o que você vê. O segundo, onde reside o trânsito de demônios. E o terceiro céu é onde Deus está, né? Então a Bíblia diz que Satanás era um querubim ungido. E Deus fez o que? Lançou ele para fora. Ele desceu. Quando ele desce, ele vai para um lugar chamado Inférios, que é o que? Lugar inferior abaixo. Então ele foi lançado na zona celestial. Ele reside na zona celestial. E ele tenta a todo instante romper as orações para não passar do segundo céu. Então tem oração que trava, mas tem oração que sobe, esmagadora, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, hoje, por exemplo, nós vamos ver que existem pessoas que elas são influenciadas. Eu sempre digo que o ser humano, eles são corpos transmissores. Ele pode ser um corpo que transmite a glória de Deus ou uma influência maligna. Ele pode transferir uma influência boa ou uma influência ruim. Se é uma pessoa que serve a Deus, o que essa pessoa vai transmitir para as outras pessoas? Coisas boas. Se é uma pessoa que carrega coisas ruins, vai transmitir o quê? Coisas ruins. Pensa um pouco comigo. Você de repente muda de cidade. Você sai do estado de São Paulo, vai para Bahia, ou da Bahia para São Paulo. Com o passar do tempo, você está perdendo o sotaque. Você está lá na Bahia, você é de São Paulo. Você perde o sotaque de São Paulo. Por quê? Porque existe uma influência. Existe uma cultura envolvida. Cada território, cada lugar, cada ambiente é uma guerra, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Estamos indo aí já para 18 minutos, querido. Então amanhã eu vou dar continuidade, continuar falando, amém? Louvado seja Deus. Eu vou falar, vou pedir a Deus a direção naquilo que eu vou falar amanhã, mas de repente eu vou falar de tricotomia. O que vocês acham? O que vocês acham? Ou eu continuo falando de influência?
posso falar de influência e também das lutas territoriais, como elas são regidas do espiritual para o mundo físico. Pode ser? Vamos ficar combinado então? Vou falar sobre a influência amanhã. E como também os demônios, né, eles têm legalidade para interagir do mundo espiritual para o mundo físico. Eu vou dar detalhes para vocês amanhã. Eu vou falar coisas que de repente você nunca ouviu falar. Perfeito? Estamos combinados? Então, maravilha. Então amanhã eu vou falar sobre influência, tá? Lembre-se que foi um anjo que corrompeu uma terça parte dos outros anjos que fez transgredir. Lembra que foi através da influência maligna de Satanás, a serpente, que induziu Eva a transgredir, e Eva induziu Adão. Então veja só, existem influências que a Bíblia nos aponta, e eu vou dar continuidade amanhã acerca disso, para que vocês não fiquem tanto tempo aí preso nesse vídeo, tá? Eu vou falar sobre o que acontece quando as pessoas elas abrem um ponto de acesso, elas arriam, né, ou colocam uma obra de feitiçaria numa rua, em um determinado lugar. O que acontece, como os demônios interagem mediante aquilo, o que eles fazem, quais são os tipos de legalidade que são abertos a eles. Vou passar tudo isso para vocês amanhã. Perfeito? Vamos estar juntos então nesse propósito de 7 dias. Conto com você. Maravilha? Vamos para a oração? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, ó Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. Já abrimos este propósito, Pai. Já colocamos ele diante das tuas mãos, Pai. Propósito esse de 7 dias, que nós estaremos entregando mais de nós ao Senhor. Como o Senhor já fala na tua palavra, que nós devemos prestar um culto racional para com o Senhor. E eis, Pai, que nesse momento nós queremos despir de nós mesmos, despir da nossa carne, despir, Senhor, da mentalidade carnal e humana, para poder vivenciar o governo, a direção, a liderança do teu Santo Espírito, Pai. Porque a tua palavra mesmo já diz que o Senhor busca verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. E é dessa forma, Pai, alinhado com a tua palavra, que nós queremos caminhar no centro do teu querer, Pai. Queremos sincronizar, Pai. Queremos harmoniar os nossos pensamentos com os pensamentos do Senhor, Pai. Queremos entregar dia após dia as nossas vidas nas tuas mãos e receber instrução daquilo que lhe convém, que agrada, Pai. Porque nós sabemos que somos separados para servir ao Senhor, Pai, e sermos uma influência sobre essa terra, para levar, Senhor, meu Deus, meu Pai, a libertação aos cativos, aos oprimidos e todos aqueles que sofrem nas garras do vil tentador, Pai. Estamos aqui, Senhor, para despir de toda a nossa velha natureza, para buscar mais, Senhor, do teu novo vinho, do teu novo vinho, da tua nova presença, que é a presença divina do teu Espírito. Jesus disse: eu vou para com meu Pai, vou rogar que envie o Consolador, e ele virá sobre vós. Eu não deixarei vós a sós. E o Senhor, Pai, jamais nos abandonou. O Senhor nunca nos deixou, Pai. Nós somos gratos por isso, por essa oportunidade que o Senhor promoveu nas nossas vidas, Pai. Obrigado por mais um dia, por nós deitarmos, acordarmos e levantarmos, Pai. Obrigado, Senhor, meu Deus, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, protegido, nos livrado, Senhor, de toda ação maligna, Pai. Senhor, visita essas almas, essas vidas, essas pessoas que estão, Senhor, meu Deus, meu Pai, caminhando juntamente conosco, que estão também no mesmo propósito, que estão também, Senhor, buscando mais do alto, Pai. Que nós venhamos cada vez mais, Senhor, meu Deus, meu Pai, diminuir para que o Senhor cresça, Pai. Porque nós entendemos que sem o Senhor nós não somos nada. E neste propósito, Pai, o Senhor possa entrar poderosamente na vida de pessoas, de almas, transformando, mudando, moldando o Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Olha só,
Eu gravei um vídeo de um acidente que teve e as pessoas que se acidentaram, elas caíram ali bem quase em cima de uma obra que estava feita ali naquele ambiente. Eu vou procurar esse vídeo que eu gravei faz tempo e vou mostrar para vocês como que eles agem ali no território. Vou tentar explicar o mais detalhado possível amanhã, perfeito? Nesse segundo dia, na abertura do segundo dia, eu vou estar passando para você essa informação. Vai ser informação, queridos, ó, de primeira mão. Vocês nunca sequer ouviram, porque tudo isso são revelações por parte do Espírito Santo de Deus. Algumas coisas espirituais que Deus permitiu eu falar, eu vou estar falando para vocês e vou contar experiências também que eu vivi. Amém? Não contei ainda, muita coisa não falei, não revelei, porque a gente tem que obedecer a Deus, né? Fazer tudo conforme a vontade dele, a direção dele. Amém? Vamos ficando por aqui. Soldados, avante em nome de Jesus Cristo e aguardo vocês às 15 horas amanhã para a entrega deste propósito. Um abraço a todos, Deus abençoe e tchau, tchau!